Corinthians com 2 expulsos, Mirassol perdendo de novo e Pedro brilhando demais. 3 clássicos, então vamos logo tentar resumir a 11ª rodada do Brasileirão. E a gente já começa com um Vitória e São Paulo que, como sempre, o Leão é muito forte no Barradão. O jogo com 35 minutos tem o gol do Kaká, que não foi expulso pra tristeza de alguns, e o São Paulo até que teve chances mais pro final, mas foi pro intervalo com 1 a 1. E a torcida do Vitória é pica, tanto que por isso esse time que vai tão mal fora de casa, em casa ganha praticamente todas. Pra ajudar com 8 minutos o Lucas Ramon foi expulso, aí ficou mais fácil. O Vitória não tem essa qualidade toda, então demorou pra fazer o segundo, mas ele veio com o Ramon numa bela jogada coletiva. 2 a 0 pro Leão, baita resultado pra um time que já tá no meio da tabela. Sobre o São Paulo, dá pra criticar o Roger Machado, o posicionamento no primeiro gol é ridículo e com o fantasma do Dorival, eu acho que ele pode cair logo logo, viu? Mais uma vez, a expulsão do Lucas Ramon, meu Deus do céu. Mas calma que ainda tem mais expulsão pra gente falar nessa rodada. A gente já chega lá, vamos falar do Vasco do Renato Gaúcho. Teve um atraso de 30 minutos por causa da chuva no Mangueirão, mas o jogo ficou empatado 1 a 1, Remo e Vasco. Com 5 minutos, quase um golaço do Rojas, e o Vasco tava em cima, mas existe uma lacuna de camisa 9. Nenhum dos que chegou se firmou no time ainda. Mesmo assim, esse time ainda erra muito. Várias vezes colocou o Remo no jogo, sorte que o Remo é bem fraco. Léo Jardim teve que fazer algumas defesas, o Vasco criou, mas sem grandes chutes a gol, e o Andrés Gomes, que é um jogador muito voluntarioso às vezes, peca na finalização sim, mas conseguiu abrir o placar já no segundo tempo. Belo gol. O Vasco ainda teve outra chance, mas assim como aconteceu contra o Coritiba, podendo vencer fora de casa, o Vasco toma o gol no final. E acontecer isso 2 vezes é meio complicado. O time do Renato é sim melhor do que era do Diniz, não tem nem como comparar, mas ainda tem alguns erros. Sofre um gol aos 39 com o Marlon e fica por isso. Não dá nem pra argumentar do calendário, porque o Remo tem um bem difícil também. Consegue o empate no Mangueirão, ainda tá na zona, mas pelo menos em casa não deixa escapar tanto assim. Como sempre, o resultado em casa é muito importante. Eu já falei do Vitória, tô falando do Remo agora e dá pra falar do Mirassol do ano passado, que não perdeu nenhuma em casa. Mas falando neles, eles perderam em casa de novo. Sim, era o Bahia, um time muito forte esse ano, só que já são 6 derrotas seguidas. E importante sim, ganhou a Liberta no meio de semana, mas o Brasileirão tá ficando bem apertado. Óbvio que tem que falar de arbitragem, o dirigente já reclamou no pós-jogo, mas a queda é muito brusca. Tá, vamos falar do jogo, vai. O Mirassol ainda abre o placar cedo, com 14 minutos, gol do David Duarte contra. Porém, o Bahia parece ter acertado no Léo Vieira. 2 tempos ele foi bem, fez algumas defesas. O Bahia consegue um contra-ataque já no segundo tempo, Ademir sofre o pênalti e Luciano Juba fez mais um no campeonato. Sabe quantos gols ele tem já? São 4. Ele tá no top 5 de artilharia, é um absurdo, um lateral. Mas no segundo gol do Bahia teve polêmica. Reclamação de uma falta no início da jogada, acabou que o lance desenrolou e o Sanabria fez o gol. Mas o banco do Mirassol reclamou muito e até justo. Dava pra ter marcado a falta aqui. Só que pra eu ser justo também, teve um pênalti não marcado no Everton Ribeiro. Foi já no primeiro tempo, mas eu tenho que citar porque nem foi pro VAR. Triunfo gigantesco do Bahia, que tá em 5º, enquanto o Mirassol segue em último colocado e tá difícil voltar a vencer. Resultado final, 2 a 1 no Maião. Acabou que esses jogos de sábado começaram meio em marcha lenta, mas ainda ia ter um Grenal e um Santos e Atlético Mineiro, então ia ter muito jogo bom. Eu já vi muita gente falando disso e eu concordo, foi o melhor jogo do Neymar, principalmente fisicamente, tava conseguindo aparecer em vários setores do campo, só que ele teve bastante tempo para descansar. Vamos ver se ele consegue emendar uma sequência que é muito importante. O resultado foi 1 a 0 mesmo, Santos venceu e ele não participou do gol, mas fisicamente, como eu falei, conseguiu estar em mais parte do campo, fez boas jogadas e pensando em seleção, eu considero os companheiros que ele vai ter muito importante. Por exemplo, nesse lance, se o Moisés rola pra perna direita, ele podia finalizar ou fazer alguma outra coisa. São coisas pequenas, mas que no final mudam bastante. Mesmo assim, assistindo esse foi um dos melhores jogos que eu vi do Santos esse ano, dá pra ver a diferença que faz o Lucas Veríssimo dentro dessa zaga e no geral, o time foi bem. Teve gol anulado do Gabigol no primeiro tempo, só que olha a bola que ele achou no Moisés no segundo. Saiu o gol do Santos e, como eu falei, com a bela atuação do Neymar, o time até merecia mais. Nos minutos finais, o Galo até foi pra bafa, mas não merecia o gol não. E o que eu fico puto mesmo é o que perguntaram pro Hulk no final do jogo, porque é inacreditável. Tudo bem, o Neymar é assunto, mas vai perguntar pro Hulk na saída do jogo? Não faz sentido nenhum. O que você achou da atuação do Neymar da noite de hoje? E se você acha que ele vai pra Copa do Mundo? Desculpa, não. Não entendi. Neymar? Pelo menos essa semana foi bem positiva, o Ancelotti falou dele e eu particularmente acredito que são 3 jogadores para 2 vagas, Igor, Thiago, Endrick e o Neymar. Eu tiraria o Martinelli e levaria os 3, mas o Ancelotti provavelmente não vai fazer isso, então vamos esperar a convocação, vai. Pensando bem, a gente podia continuar falando dela, porque o Grenal foi possivelmente o pior jogo desse campeonato. Não tem nem o que eu colocar de lance aqui, dá pra falar da defesa do Everton e o único momento legal mesmo foi a expulsão do Vieri, que bizarro que ele fez aqui, não precisava. O jogo em si foi uma batalha pra ver quem tava pior, os dois com muito medo, sem criar
grandes coisas e isso se reflete na tabela. O Grêmio tá em 12º sem encantar, várias contratações que deram errado, e o Inter tá em 14º, até tá numa sequência boa, mas não joga nenhum grande futebol. Dois times que devem ter um ano brigando por nada, o que é muito pouco pra esses dois gigantes. Resultado final, 0-0 no Sul. Depois desse jogo horrível, a gente fica no Sul, vamos falar de Atlético Paranaense e Chape. Na Liga Arena, 2-0 pro Cap, que venceu a fraquíssima Chapecoense. E eu preciso falar, o Mirassol tá fazendo força pra ficar em último lugar, porque como eu venho falando há várias semanas aqui, pra mim, a Chape é o pior time desse campeonato e perdeu mais uma. Por outro lado, o Atlético é surpreendente, porque tem suas falhas, mas os caras não estão desperdiçando ponto, estão em sexto. Destacar a dupla Viveiros Mendonça, que é a dupla de mais gols no Brasil. São 10 no total, sempre decidindo pro Atlético Paranaense. O Atlético teve mais posse, a Chapecoense não chegou em nenhum momento, mas os gols só saíram no segundo tempo. Primeiro com o Mendonça no rebote do Viveiros aos 11 e já aos 35 o decisivo Viveiros fez o segundo. Ótimo resultado dentro de casa, mais uma vitória do Furacão, que se seguir assim vai ficar tranquilo bem mais rápido. Não dá pra falar de Libertadores, não é o assunto aqui, mas tanto eles quanto o Coxa estão fazendo um bom campeonato. Inclusive, eu acho o time do Coxa até melhor, porque ganhou alguns bons jogos fora de casa e, de novo, não perdeu. Aqui um dos grandes jogos dessa rodada, destacar o Danilo, que o que joga nesse meio campo do Botafogo é piada, mais uma grande partida dele, mas quem abre o placar é o Coxa, no gol do Breno Lopes. Mas você já sabe, se eu falei do Danilo, olha o gol que ele fez. Sexto dele no Brasileiro, um volante, paga carimbada na Copa do Mundo, esse vai certeza. Já o Arthur Cabral perdeu o gol que poderia ser o segundo, mas na parte final foi dele o gol pra virar o jogo. Aí o Botafogo segurou esse resultado um total de 2 minutos. Olha a falha do Vidalba, meu Deus do céu. Empate do Coritiba com La Vega, resultado final 2-2 do Newton Santos. Botafogo esse que, como a gente não sabe do futuro, não pode ficar entregando ponto assim. Tá em 11º, mas são só 3 pontos da zona, enquanto o Coxa tá encostado no seu rival, 7ª posição. Pronto, só nos restam 3 boas histórias, 2 clássicos, mas antes de eu falar deles, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Bastante conteúdo de futebol toda semana, tamo no 11º resumo aqui, então me ajuda aí pra gente poder continuar fazendo. Voltando, vamos falar do Cruzeiro primeiro e eu vou falar a minha experiência pessoal porque eu tava vendo Corinthians e Palmeiras e quando saiu a bolinha com o gol do Bragantino, eu não acreditei. Com 6 minutos contra o Bragantino, que não é lá essas coisas, já tava 1-0 o gol do Hurtado. Com a fase que tá o Cruzeiro, era inaceitável perder esse jogo. E o Matheus Cunha, talvez o Wallace estivesse certo, dava pra ter defendido. Pelo menos, o Cruzeiro empatou rápido, gol do Neisser. 18 minutos, tranquilizou a torcida e ele foi bem no jogo, se posicionou bem, só que precisa caprichar um pouco mais nas finalizações, podia ter feito esse gol aqui. O Cruzeiro ainda tentou fazer o gol antes do intervalo, não conseguiu, mas conseguiu no segundo. Rebote do Neisser pra mais um gol do Christian. 2-1 pro Cruzeiro, que ainda tá na zona, mas agora já tá um pouco mais perto da saída. Beleza, vamos falar dos clássicos. Primeiro, Corinthians e Palmeiras, foi um jogo muito nervoso, os dois times tentando cavar uma expulsão a todo momento, mas esse clima eu particularmente gosto. O resultado final foi 0-0, mas a trama do jogo foi boa. Em jogo jogado não, poderia ter sido melhor se o André não tivesse sido expulso ainda no primeiro tempo. Foi bem juvenil sim, pela regra mereceu ser expulso. Vamos lá, essa é a regra, então sim, ele mereceu, mas a gente vai normalizar que esse gesto seja pra expulsão, não tô falando de Corinthians e Palmeiras, eu tô falando do gesto em si. Pode ser considerado ofensivo, mas cara, vermelho direto é meio demais. Mesmo assim, o André é muito burro. Em 4 rodadas, o Corinthians teve 2 jogadores expulsos por isso. É bizarro. Com a mais, o Palmeiras até tentou criar, não teve grandes chances. O Alan foi bem no jogo e eu achava que ia ser melhor ainda com 2 a mais, mas não foi. Isso porque o Matheusinho foi expulso, virou 11 contra 9, só que a melhor chance foi do Corinthians. E com todo esse espaço, o Yuri não podia ter perdido esse gol. Jogo tenso, teve mais polêmicas, outras expulsões que poderiam ter sido, outros pênaltis marcados, mas esse foi o resultado final. Foi merecido, de um lado o Palmeiras não perde a liderança, mas clássico é clássico. Qualquer um que vencesse aqui ia sair muito forte. Agora vamos pro Fla-Flu, que já vem rolando nos bastidores há algum tempo. Toda a parada de adiar o jogo ou não, eu entendo a torcida do Flu de questionar, até porque não dá pra saber como seria se fosse o contrário. Mas o Fla não tem nada a ver com isso. E que jogador é o Pedro? Com 6 minutos, falha do Fábio e que chute que ele acerta. Talento pra estar na Copa, ele até tem. Pena que teve todos os problemas durante o ciclo. E o Fábio erra aqui, mas o que esse velho cata é inacreditável. Fez boas defesas tanto no primeiro quanto no segundo tempo e o Flu tava bem desorganizado defensivamente. Ainda com o fato de perder o Lúcio, que é o jogador mais talentoso hoje desse time. Ficou bem difícil pro Flu destacar as individualidades do Flamengo. Soube se postar e teve alguns caras que foram bem demais. Paquetá foi bem no jogo, Samuel Lino é incrível ver a evolução e olha esse passe que ele dá. Gol do Pedro pro 2-0. Ultrapassando o Gabigol, artilheiro do clube no século. E eu não sei dizer se existe essa estatística, mas eu não lembro de um jogador que faz tanto gol de Pedro assim. Os Pedro sempre mete essa. O resultado tava meio definido, mas o Flamengo foi deixando lembrar, perder chances e o Fluminense encostou. Savarino diminuiu para dar esperança e nos últimos 10 minutos podia ter virado o empate, mas ele não veio. Deu tempo ainda do Carrascal ser expulso no fim do jogo. 2-1 pro Flamengo no Maracanã. Tem mais, os resultados dessa rodada mudam bastante a tabela, inclusive pro bem do Flamengo. Já pulou pra segunda posição, ainda tá bem longe do Palmeiras, mas vai começar a briga dos dois. E na parte de baixo tá bem bolado, do 11º pra zona, são 3 pontos.
Prêmios da rodada, eu sabia que esse dia um dia chegar, mas um time ia ganhar as 3 categorias, porque o Flamengo ganhou um clássico, não teve nenhum outro grande time na rodada, então ele vai levar o melhor time. Aí, craque da rodada é o Pedro, 2 gols, e o gol da rodada também é dele, não dá pra argumentar, bem demais. Na próxima rodada vale ver o próprio Flamengo contra o Bahia, jogaço. Tem um bom Santos e Fluminense e um Vasco e São Paulo. Bons jogos, só que isso é assunto pra semana que vem. Será que agora o Flamengo embala pra buscar o Palmeiras? E o Neymar, será que começou a arrancada rumo à Copa? Cenas dos próximos capítulos. Esse foi o resumo da 11ª rodada do Brasileirão.